Olá, sou o professor Idenberg Ordosgoit da Frota, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas. Sejam todos bem-vindos ao segundo tópico do curso online Matemática para a Universidade, onde vamos abordar o tema álgebra vetorial. No nosso dia a dia, mesmo intuitivamente, nós lidamos com dois tipos de grandezas. As grandezas escalares, que precisam apenas de um número para ficarem bem definidas, e as grandezas vetoriais, que além de um número, precisam de uma direção e um sentido para ficarem bem representadas. Desde os nossos primeiros anos de estudos, nós aprendemos as quatro operações com as grandezas escalares: a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Neste tópico, nós vamos aprender as três operações com as grandezas vetoriais, que são a soma, a subtração e a multiplicação. Nós vamos ver que realmente é prazeroso estudar matemática. Vamos lá? Curso online Matemática para a Universidade. Tópico 2, álgebra vetorial. Segunda parte, onde vamos abordar o vetor em termos das suas componentes e adição de vetores por suas componentes. Então, vejamos como podemos escrever um vetor através das suas componentes. Nós temos o vetor A, que é esta seta vermelha na diagonal, e traçamos aqui os eixos das coordenadas y e x, abscissa e ordenada, e o vetor que fica na abscissa, AX, é exatamente a projeção do vetor A sobre o eixo das abscissas. E o vetor AY é exatamente a projeção do vetor A sobre o eixo das ordenadas. Muito bem. Portanto, nós podemos escrever que este vetor AX é a componente de A sobre o eixo X e este vetor AY é a componente de A sobre o eixo Y. Então, observem que da forma como estamos distribuindo as componentes sobre dois eixos perpendiculares entre si, nós podemos agora tirar uma paralela desse vetor AY e trazer para cá, para a ponta da seta do vetor AX, e usar a regra da soma do triângulo. Então, fazendo isto, nós tiramos AY e colocamos um vetor igual a AY aqui, e nós temos agora esse triângulo formado pelo vetor AX, o vetor AY e o vetor resultante A. E esse vetor resultante A é exatamente a soma do vetor AX mais o vetor AY, como estou colocando aqui no quadro amarelo. Então agora nós escrevemos o vetor A como uma soma vetorial da sua componente na direção do eixo X e da sua componente na direção do eixo Y. Se nós queremos achar o módulo dessa componente do vetor A na direção X, nós usamos a trigonometria. Então, o comprimento deste vetor, AX, é igual ao comprimento do vetor A, cosseno do ângulo θ, uma vez que o lado AX é adjacente ao ângulo θ. Quanto ao AY, o módulo de AY, ou seja, o comprimento deste vetor AY, é dado pelo comprimento do vetor A seno do ângulo oposto ao vetor AY, quer dizer, seno do ângulo θ. Então está aqui, AY é A seno de θ. Onde nós estamos usando essa notação.
O A sem o negrito representa o módulo de A, o AX sem negrito representa o módulo de AX, e o AY sem negrito representa o módulo de AY. Daqui podemos tirar também que o módulo do vetor resultante, usando o teorema de Pitágoras, é igual à raiz quadrada do lado AX ao quadrado mais do lado AY ao quadrado. E a tangente deste ângulo θ, que nos dá a direção do vetor A, é dado pelo cateto oposto, comprimento de AY, dividido pelo cateto adjacente, que é o comprimento de AX. Portanto, o θ é o arco cuja tangente é dado pela razão entre AY e AX, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Com isso fica bem determinadas as componentes do vetor A, bem como o ângulo que ele faz com o eixo das abscissas. Para fixar essa ideia, vamos fazer o exemplo 4. Então, estou colocando aqui um vetor A possui os seguintes componentes. AX igual a 7, AY igual a 5. Determine o seu módulo e o ângulo que ele faz com o eixo das abscissas. Então, desenhamos aqui num papel quadriculado as componentes AX, que vale 7, e a componente AY, que vale 5. Muito bem. E o vetor A faz um ângulo θ com o eixo X. Bem, então o módulo de A é dado pela raiz quadrada de AX ao quadrado mais AY ao quadrado. A tangente desse ângulo é dada pela razão entre o cateto oposto AY sobre o cateto adjacente AX. Portanto, θ é o arco cuja tangente é AY dividido por AX. Bem, então usando agora os dados, AX é 7 e AY é 6, colocamos aqui nesta fórmula que veio do teorema de Pitágoras e tiramos que o A vale 6,6. Agora, o ângulo θ obtemos desta relação. Tangente θ é 5 sobre 7, que é o AY sobre AX, que é 0,71. E com este número, nós vamos numa tabela trigonométrica, das funções trigonométricas, ou usamos a função inversa numa máquina de calcular eletrônica e obtemos que θ é igual a 35,27 graus. Com isso, o vetor A ficou perfeitamente determinado. Nós temos o seu módulo, que é 6,6, temos a sua direção, que é 35,37, e temos aqui o sentido, que é o sentido apontado pela seta vermelha. Agora vamos trabalhar de uma forma genérica que podemos fazer em 3 dimensões, que é escrever os vetores em termos de suas componentes usando os versores I, J, K. Esses versores I, J, K são vetores unitários na direção X, no caso do I, na direção Y, no caso do J, e na direção Z, que é o caso do K. Todos eles possuem módulo 1 e eles estão dispostos ortogonalmente um ao outro. O I é perpendicular ao K e ao J, o J é perpendicular ao K e ao I, e o K é perpendicular a J e a I. Então nós vamos usar esses 3 vetores unitários e aquela propriedade da multiplicação de vetores por escalares. Por exemplo, se eu multiplicar este vetor unitário I por 3, eu vou ter ao longo do eixo X um vetor com módulo 3 na direção I e no sentido desta seta. Se eu multiplicar o vetor unitário K por 5, então eu vou ter um vetor com o módulo 5 vezes K, o módulo de K, ou seja, o módulo seria 5,
na direção de cá e no sentido de cá. Se eu multiplicar o vetor j por 7, eu terei um vetor com módulo 7 na direção j. E isso vai nos facilitar muito os cálculos vetoriais. Então, o que nós vamos apresentar agora são formas que muito utilizadas no dia a dia pelos engenheiros, pelos físicos, pelos matemáticos, por todos aqueles que trabalham com ciências exatas. É a maneira prática de se trabalhar com as operações vetoriais. Então, se nós tivéssemos um vetor em duas dimensões, como este aqui, já sabemos que o vetor A pode se decompor num vetor na direção x, no outro vetor na direção y, de maneira que A é a soma vetorial de AX com AY. Agora, nós podemos fazer o seguinte, colocar aqui neste plano XY, no eixo X o vetor I, o vetor unitário I, e no eixo Y o vetor unitário J. Agora, esse vetor AX passa a ser um vetor que tem um módulo AX multiplicado por I, onde o AX é um escalar. É um escalar multiplicado por I vai dar o vetor AX. Se nós pegarmos agora este número AY e multiplicarmos por J, nós vamos ter o vetor AY na direção J, usando aquela regra do produto de um escalar por um vetor. E o vetor resultante A vai ser a soma deste vetor, que está na direção x, mais o vetor que está na direção y. Então agora o vetor A passa a ser o vetor AX, que é AX vezes I, mais o vetor AY, que é AY vezes J. Dessa maneira nós fazemos a soma vetorial usando as componentes dos vetores do vetor A nas direções x e y. A mesma coisa podemos fazer em três dimensões. Acrescentamos mais o eixo z e fazemos o mesmo processo. Então, um vetor A ele pode ser decomposto numa componente na direção do eixo x, chamando de AX, uma componente na direção do eixo y, que estou chamando de AY, e uma componente na direção do eixo z, que estou chamando de AZ. O vetor correspondente ao módulo AX é um vetor que tem módulo AX e a direção sentido do vetor Y. O vetor AY é um vetor que tem módulo AY e a direção e o sentido do vetor unitário J. E o vetor AZ, a componente Z do vetor A, é um vetor que tem módulo AZ e direção e sentido do vetor unitário K. Então, nós escrevemos desta maneira, que o vetor A é o vetor AX na direção e sentido de I, mais AY na direção e sentido de J, mais AZ na direção e sentido de K. A soma desses três vetores nos dá o vetor resultante A. Então essa é a forma que utilizaremos para somarmos ou subtrairmos vetores usando as suas componentes, que são as suas projeções ao longo dos eixos coordenados. Um caso particular é o vetor posição R. Estou colocando aqui porque este é um vetor muito utilizado na física e na engenharia, na matemática, etc. Então eu tenho um vetor R que eu posso descrever por esta seta, e aqui na ponta do vetor R, uma vez que o seu início está na origem dos eixos coordenados, então eu posso descrever aqui na ponta do vetor R esse ponto que tem coordenadas cartesianas x, y e z. E este vetor R que tem coordenadas x, y e z, usando a regra que eu apresentei anteriormente, ele pode ser escrito como sendo um vetor dado pela soma de três vetores. Quais são os três vetores? Um vetor que tem módulo x
direção e sentido do vetor unitário i, mais o vetor que tem módulo y e direção e sentido do vetor unitário j, mais um vetor que tem módulo z, direção e sentido do vetor k. Dessa forma de nós descrevermos o vetor posição nos eixos cartesianos usando as suas componentes ao longo dos três eixos. O que fizemos aqui, podemos fazer também em outros sistemas de coordenadas, por exemplo, como o sistema de coordenada polar ou o sistema de coordenadas esféricas. Podemos descrever a mesma coisa substituindo i, j, k pelos respectivos vetores unitários daqueles sistemas de coordenadas que acabei de citar. Bem, então vamos à adição de vetores por suas componentes. Já coloquei aqui dois vetores na posição correta para fazer a soma. Nós temos aqui o vetor A e o vetor B. E vamos fazer a soma desses dois vetores A e B. E para fazer a soma, nós colocamos o vetor B, por exemplo, com o seu início coincidindo com a extremidade da seta do vetor A. Podíamos fazer o inverso também. Primeiro colocar o vetor B e a partir da extremidade da seta do vetor B, colocar o início do vetor A e fazer uma paralela ao vetor A e colocar aqui, o resultado é o mesmo. Bem, então agora vamos projetar cada um desses vetores nos eixos coordenados. Por exemplo, o vetor A, projetado sobre o eixo X, ele tem esta componente, o vetor que tem este módulo AX, na direção X. O B vai ter esta componente BX. Na direção Y, o A tem essa componente AY e o B vai ter essa componente que varia da ponta do A até a ponta do B, que eu estou chamando de BY. Bem, então eu posso dizer que o vetor A e o vetor B podem ser descritos em termos das suas componentes. O vetor A é um vetor, é a soma de dois vetores. O primeiro é um vetor que tem módulo AX, que é este comprimento aqui, e direção e sentido do vetor I, mais este outro vetor que está aqui na vertical, que é um vetor que tem módulo AY na direção e sentido do vetor unitário J. O vetor B, que está aqui, ele é a soma desses dois vetores. O primeiro tem módulo BX, que é isto aqui, e está na direção e sentido do eixo do vetor unitário I. Mas esse vetor que tem módulo BY, que é este comprimento aqui, e está na direção e sentido do vetor J. Bem, agora vamos ver a resultante geometricamente. A resultante do vetor A e B é o vetor que liga o ponto inicial de A com o ponto final de B. Bem, vamos ver quais são as projeções do vetor azul, do vetor R, o resultante de A mais B. Bem, quando nós projetamos no eixo X nós temos esse comprimento aqui. Eu vou chamar de Rx, que é o valor da projeção do módulo do vetor R no eixo X. E aqui nós temos esse comprimento Ry, que é a projeção do módulo do vetor R sobre o eixo Y. Muito bem. Então nós podemos dizer que aqui, ao longo do eixo X, o vetor R se decompõe em um outro vetor que tem módulo Rx na direção I. E aqui nós temos um vetor módulo Ry na direção J. Então ficamos assim. O R é o vetor A mais o vetor B. Vamos somar, então, A com B. Substituo o A e o B das duas primeiras linhas na terceira linha. E vamos ter isso. AXI mais AYJ, que é os dois primeiros termos. E mais BXI mais BYJ, que é os dois últimos termos. Nesta linha, aparece o vetor unitário I no primeiro termo e no terceiro termo. Então, nós podemos colocar o vetor unitário I em evidência. Da mesma maneira
Aqui aparece o vetor unitário no segundo termo, o vetor unitário J no segundo termo e o vetor unitário J no último termo. Também podemos colocar em evidência o vetor J. Escrever dessa forma, que o vetor resultante R é AX mais BX na direção I, mais AY mais BY na direção J. E de fato é o que está mostrando aqui nesta figura. Nós temos, né, que o Rx, que é essa componente do R, na direção I, é AX mais BX, como está aqui geometricamente. O Rx é a soma. O segmento Rx é a soma desses dois segmentos, AX mais BX. Da mesma maneira, a componente R na direção Y é o que está aqui dentro do parênteses, multiplicado por J, AY mais BY. Geometricamente é o que está aqui. O segmento RY é a soma de dois segmentos, o segmento AY mais o segmento BY, exatamente como está representado nesta componente que nós tiramos da soma de vetores, né, de acordo com as componentes do vetor A e do vetor B. Esse cálculo que fizemos aqui em duas dimensões, nós podemos estendê-lo automaticamente para três dimensões. Basta nós acrescentarmos, né, a componente do vetor unitário K, que é a componente na direção Z. O R, o módulo desse vetor R é dado simplesmente por essa raiz quadrada de Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado, usando o teorema de Pitágoras. Bem, e a tangente desse ângulo, como é que nós tiramos? A tangente desse ângulo, né, vai nos dar o ângulo, que é exatamente a direção do vetor R. Nós tiramos dessa relação que θ é o ar cuja tangente é a razão entre o cateto oposto, Ry, que é esse módulo Ry, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo θ, que é o Rx. Então nós tiramos daqui. Então, desta forma, o vetor R resultante ficou perfeitamente determinado através da soma das componentes do vetor A e B. Então, desta maneira que está aqui à esquerda, é a maneira algébrica de determinarmos a resultante do vetor AB, né, por meio das suas componentes. E ao lado direito, na figura, está a forma geométrica de nós obtermos o mesmo resultado. Bem, como eu falei, essa resultante aqui, que nós fizemos para duas dimensões, né, ela pode ser estendida para três. Fizemos aqui em duas dimensões porque fica mais simples de representar geometricamente os três vetores A, B e R. Mas nós podemos agora, com esse conhecimento, estender automaticamente para três dimensões, acrescentando aqui no vetor A e no vetor B a componente na direção Z. Então eu posso acrescentar aqui AXI mais AYJ mais AZK. Da mesma maneira no vetor B. Aqui nós temos BXI, BYJ, agora acrescenta a terceira componente dele, BZK. Então com isso temos aqui em três dimensões, o vetor A pode ser escrito desta forma, onde nós acrescentamos a componente na direção K, que é a direção Z, do eixo Z, e o B acrescentamos essa componente, que é o módulo de B na direção Z vezes o vetor unitário K, que nos dá a componente do vetor B na direção do eixo Z. E fazemos a soma como fizemos aqui. Quando nós fizermos a soma como fizemos aqui, o que vai aparecer de novo vai ser um parênteses igual a esse, com as componentes AZ e BZ multiplicado por K. Vamos somar o AZ com BZ e colocar o K em evidência, de maneira que fica escrito desta forma. Então, esta última equação, no quadro amarelo, ela nos dá o vetor R, escrito a soma de dois vetores A e B, cuja resultante é R, e esta resultante está escrita em termos das componentes dos vetores A e B na direção do vetor unitário I, do vetor unitário J e na direção do vetor unitário K.
Com isso, podemos resolver qualquer soma de vetores, algebricamente, usando as suas componentes. Isso que está feito aqui foi feito para dois vetores A e B. Mas eu posso acrescentar o vetor C, o vetor B, o vetor E, quantos vetores eu quiser acrescentar, e simplesmente eu só faço acrescentar dentro de cada parênteses. Então, se eu tenho mais um terceiro vetor, o vetor A, o B e mais o vetor C, que eu quero somar os três, eu só faço acrescentar aqui dentro do parênteses. Eu já tenho AX mais BX, e eu coloco agora o mais CX. Aqui eu tenho AY mais BY, eu vou acrescentar agora a componente CY. Aqui eu tenho AZ mais BZ, eu acrescento aqui a componente CZ. Se eu tiver 1000 vetores que eu quero somar, o procedimento é o mesmo. Eu somo as componentes dos 1000 vetores dentro desse parênteses, na direção I, mais as componentes dos 1000 vetores dentro desse segundo parênteses, na direção J, mais as componentes dos 1000 vetores dentro desse parênteses, na direção K. Então, com isso, a soma de vetores ficou equivalente a uma soma de escalares, né, dentro dos respectivos parênteses, né, onde estão multiplicados pelos respectivos vetores unitários. Então, ficou simples, tão simples como uma soma de escalares, uma soma de números. Muito bem. Então, vamos fazer este exemplo, né, de adição de três vetores, como eu falei anteriormente. Então, dados os vetores R1, o R2 dado por isso, o R3 dado por isso, encontro o modo do vetor resultante, o modo da soma desses três vetores. Então, para fazer a soma desses três vetores, nós vamos utilizar aquela última expressão acrescentando mais um vetor, né? Então, nós tínhamos dois vetores lá, agora nós temos três aqui. Então, acrescentamos mais um vetor naquela soma. Então, o vetor resultante é dado para a soma dos três vetores, onde o vetor R1 eu estou colocando nessa cor magenta, que eu copiei daqui de cima, o vetor R2 em vermelho, que eu copiei desta expressão, e o vetor R3 em azul, que eu copiei desta última expressão aqui. E vamos proceder à soma desses três vetores. Então, somando os três vetores, eu vou substituir a magenta, o vermelho e o azul na primeira equação preta. Fica escrito desta forma que está aqui. Agora eu vejo que aqui aparece o vetor unitário I, aqui também aparece no vermelho, aparece o I, e no azul também aparece o vetor unitário I. Então vou colocar, da mesma maneira acontece com o J, que está nas três cores, e o K, que também está nas três cores. Então eu vou colocar cada um deles em evidência, né? Eu coloco em evidência e escrevo desta maneira. Coloquei o I em evidência, que ficou o 3, o 2 veio desse I vermelho, né? E o menos 1 veio do I azul. A mesma coisa para os demais números. Agora observe o seguinte, o que nós temos entre parênteses são soma e subtração de escalares, de números. Então, eu tenho uma soma e subtração de números multiplicado por um vetor unitário I, aqui uma soma e subtração de números multiplicado por um vetor unitário J, e aqui a soma e multiplicação de números, a soma e a subtração de números multiplicado pelo vetor unitário K. Então, nós reduzimos aquela soma geométrica de vetores a uma soma algébrica de escalares entre os parênteses, respeitando, né, as respectivas direções dos vetores unitário e JK. Então, por exemplo, esse parênteses aqui vai dar um número, esse número é a componente do vetor R na direção I, a mesma coisa do J, a mesma coisa do K. Então, nós temos isso. Então, o R vai ser igual a 4I, que é resultante dessa soma e subtração desse parênteses, menos 4J, que é a soma de subtração, que é o resultado da soma da subtração, da soma e da subtração deste parênteses, e o vetor K vai dar zero, né, que é o resultado da soma e subtração
deste parênteses. Então, com isso, nós dizemos que o nosso vetor R ele tem uma componente cujo módulo é 4 na direção I, uma componente cujo módulo é 4 na direção menos J, quer dizer, direção contrária ao sentido normal do J, e na direção Z, todas as componentes Z se cancelaram. Essas componentes aqui se cancelaram, uma cancelou a outra, e, portanto, é zero. Ou seja, o Rx é 4, o Ry é menos 4 e o Rz é zero. Com isso, a resultante, vamos usar o teorema de Pitágoras, como o Rz é zero, não precisa acrescentar aqui, então a resultante vai ser a raiz quadrada da componente Rx ao quadrado mais a componente Ry ao quadrado. Então nós vemos o seguinte, nós tínhamos três vetores aqui em três dimensões, mas a soma desses três vetores em três dimensões resultou em um vetor que está em duas dimensões, que está no plano xy. Então nós tínhamos um vetor que estava em três dimensões, quando eles se somaram, esses três vetores que estavam em três dimensões se somaram, aconteceu que as componentes na direção z se cancelaram. Então a resultante deu como resultado um vetor paralelo ao eixo xy, é o que está aparecendo aqui. Então, como é paralelo ao eixo xy, porque o Rz é zero, a componente z é zero, o módulo desse vetor vai ser Rx ao quadrado mais y ao quadrado mais Rz ao quadrado, mas o Rz é zero, por isso não acrescentei aqui. Bem, então agora substituindo os respectivos valores, vai ficar isto, né, que dá 32, ou seja, o módulo é igual a 4 raiz de 2. Então, temos aqui o módulo do vetor R, né, que é o que o problema se propôs a calcular. Né, deve ter em conta o módulo do vetor R, né, que é resultante da soma dos três vetores. Observe que a soma de vetores, né, três vetores, usando o método algébrico por meio das componentes de cada um dos vetores, torna-se uma tarefa simples. Né? Uma tarefa de nós somarmos ou subtrairmos números, né, escalares, né, dentro dos respectivos eixos. Então nós fazemos a soma de todas as componentes na direção I, colocamos lá o resultado, fazemos a soma de todas as componentes na direção J, colocamos o resultado lá, e todas as componentes na direção K, e colocamos as componentes lá. E somamos dentro de cada parênteses daquele. Essa soma é uma soma, né, de números, uma soma de escalares. Então fica simples. Por isso, essa forma de trabalhar com os vetores, né, de acordo com as suas componentes, é a forma prática usada por engenheiros, físicos, matemáticos e todos que trabalham com ciências exatas. Bem, aqui não foi pedido para calcular o ângulo que esse vetor resultante faz com o eixo x, y, z, porque temos um vetor resultante, né, e ele tem os respectivos ângulos com os três eixos coordenados. Vamos deixar isso para a seguir, quando quisermos trabalharmos com detalhes um vetor resultante em três dimensões. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer esse exercício de encontrar um vetor unitário paralelo ao vetor resultante da soma desses vetores aqui. Então, tem esses dois vetores, o vetor R1 e o vetor R2. E eu quero achar um vetor unitário, né, que esteja na mesma direção e no mesmo sentido do vetor resultante da soma desses dois que estão aqui. Vamos ver como nós fazemos isso. Eu tenho um vetor R aqui, por exemplo, um vetor qualquer, um vetor R, e aqui eu tenho um vetor unitário. Esse vetor unitário é paralelo ao vetor R e tem o mesmo sentido.
E o módulo dele é 1. O módulo dele é 1, uma vez que é um vetor unitário. Bem, agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero achar este vetor unitário. Eu quero achar quem é esse vetor unitário conhecendo o vetor R. Ora, se eu quero achar um vetor unitário paralelo ao vetor R, que eu estou pedindo aqui, encontre um vetor unitário paralelo ao vetor resultante da soma dos vetores. Vamos supor que este R que está aqui, este R maiúsculo, seja o vetor resultante da soma desses vetores que estão aqui. E eu quero achar um vetor unitário que seja paralelo a ele. Então eu desenhei aqui o vetor R e paralelo a ele um vetor unitário. Agora, usando aquelas regras, né, de produto de um escalar por um vetor, eu posso dizer o seguinte: como U é paralelo a R, eu posso dizer que U é igual a uma constante vezes R, por exemplo. Como eu poderia também dizer que o R é uma constante vezes U. Então, eu escrevi desta maneira. Podia escrever do contrário também e chegaria ao mesmo resultado. Então, vamos dizer que U seja igual a uma constante vezes esse vetor R. Então, se eu determinar o C, quem é essa constante, daí eu sei quem é o vetor U unitário, que é paralelo ao vetor R. Então, vamos usar esta expressão que está aqui, para achar o U que é paralelo a esse vetor R. Então, o que nos falta? Determinar quem é essa constante C. Bem, vamos voltar para cá. Então, o R resultante é a soma desses dois, R1 mais R2. Então, vamos usar o método da soma, achar resultante pela soma das componentes dos respectivos vetores. Então, o R1 é o primeiro vetor e o R2 é o segundo vetor. Bem, trazendo para cá, eu vou escrever que o R1 é esse vetor em vermelho e o R2 é esse vetor em azul. Colocando vermelho e azul apenas para facilitar a exposição. Bem, quando eu somo os dois, eu tenho o I no primeiro termo e aqui neste quarto termo. Eu tenho o J no segundo termo e no quinto termo. E eu tenho o K no terceiro termo e no sexto termo. Então eu ponho I, J e K em evidência. Quando eu coloco I, J e K em evidência, né, o parênteses do I vai ficar o 2 e o 1. No parênteses do J, dentro do parênteses do J, vão ficar o 4 e o 2. E dentro do parênteses do K, vão ficar menos 5 e mais 3. Então, a resultante da soma do vetor R1 com o vetor R2 está se reduzindo a uma soma de números. Estou somando dois números aqui e multiplicando o resultado pelo vetor unitário I. Somando dois números aqui, o resultado multiplico pelo vetor unitário J. E aqui estou fazendo essa soma algébrica. Menos 5 mais 3, cujo resultado é multiplicado pelo vetor unitário K. Estou fazendo essas contas, nós encontramos este vetor resultante. 3i, que veio de 2 mais 1, 6j, que veio de 4 mais 2, e menos 2k, que veio de menos 5 mais 3, da soma algébrica que está no último parênteses. Bem, então este é o vetor R resultante. E o que nós queremos? Nós queremos achar um vetor unitário que esteja na direção deste vetor R. Para determinar isso, vamos fazer esse método aqui. Eu sei que este vetor, como ele está paralelo, o vetor U está paralelo ao vetor R, então eu sei que eu posso escrevê-lo como sendo uma constante, um escalar, vezes o vetor R. E precisamos determinar quem é este escalar. Fazemos o seguinte: achamos a resultante aqui primeiro. Quem é o modo da resultante? Quem é o modo da resultante? É a raiz quadrada de 3 ao quadrado, né, mais 6 ao quadrado, menos 2 ao quadrado.
A resultante é raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, e mais menos 2 ao quadrado, que veio daqui. Isso nos dá R igual a 7. Muito bem. Então nós temos agora o módulo, né? Ou seja, o comprimento deste vetor resultante R. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Nós queremos usar essa expressão que está aqui, né? E com ela tirar esse valor de C. Se nós conhecemos o valor de C, nós determinamos quem é o vetor unitário, que é paralelo, o vetor vermelho aqui, que é paralelo ao vetor R. Vamos fazer o seguinte. O U é um vetor unitário, portanto, seu modo vale 1. Se o U é vetor unitário, o seu modo, obviamente, vale 1. Então, o U é paralelo a R. Portanto, como o U é paralelo a R, é o que nós queremos, então eu posso escrever que o U é igual a um número, um escalar, uma constante vezes R. É o que está apresentado aqui na figura. Bem, então eu digo o seguinte, como eles são paralelos um ao outro, o modo de U é simplesmente C vezes o modo de R, uma vez que os dois são paralelos. Se eu achar o modo do lado esquerdo, vai ser igual ao modo do lado direito. Ora, mas o modo do lado esquerdo é U. E o modo do lado direito? Ora, o C é uma constante. Então vai ficar essa constante vezes o modo de R, que é o R sem o negrito. Este R aqui sem negrito. Muito bem. O R nós conhecemos. Vale 7. Este R vale 7. Então, o U nós conhecemos também. O U vale 1. Então, daqui eu tenho que o U é igual a C vezes R, que vale 1. Por que eu coloquei o 1 aqui? Porque o módulo de U é 1. Está aqui em cima. E daqui eu tiro quem é o C. Então, o C vai ser 1 dividido por R. 1 dividido por R. O R é 7. Então, o C é 1 sobre 7. Bem, conhecido o valor de C, dessa constante C, agora eu sei quem é o vetor U. Esse vetor U é essa constante, 1 sobre 7, vezes o vetor resultante R. É o que está escrito aqui, eu repeti aqui em cima em vermelho. Então, vou substituir agora o C no vetor resultante R, né? E nós vamos ter o seguinte. Então, U vai ser C. Quem é C? O C é 1 sobre 7, vezes o vetor R. Quem é o vetor R? O vetor R é este vetor que está aqui dentro da faixa amarela. Este vetor que está dentro da faixa amarela. Então, com isso, nós temos 1 sobre 7 multiplicado pelo vetor que está na faixa amarela. Como agora eu tenho aqui um parênteses, multiplicado por 1 sobre 7, eu posso simplesmente colocar 1 sobre 7 para dentro do parênteses, multiplicando 1 sobre 7 por 3, mais 1 sobre 7 vezes 6, mais 1 sobre 7 vezes menos 2. E com isso, nós determinamos nosso vetor unitário. É o vetor unitário paralelo ao vetor R. É o vetor dado por essa expressão. 3 sétimos multiplicado pelo vetor unitário I, mais 6 sétimos multiplicado pelo vetor unitário J, menos 2 sétimos multiplicado pelo vetor unitário K. Ou seja, isso aqui é um vetor cujo módulo é 1, e ele está na direção e no sentido do vetor resultante R. Ou seja, ele é paralelo e está no mesmo sentido do vetor resultante R. Então, sempre que nós temos um vetor, nós podemos achar um vetor unitário paralelo a ele. Sempre nós podemos achar um vetor unitário paralelo a ele. E a forma de fazer isso é simplesmente dividindo o vetor pelo módulo dele. No caso aqui, nós temos o vetor R. Como é que eu acho, na forma prática, o vetor unitário paralelo ao vetor R, no mesmo sentido do vetor R? Simplesmente, eu pego o vetor R e divido pelo módulo dele. Se eu pego o vetor R e divido pelo módulo dele, o resultado vai ser um vetor com módulo 1.
Então aqui nós temos que U é isso. O que é 3i mais 6j menos 2k? É o vetor R. Quem é 7? É o módulo R. Então o vetor unitário, esse vetor unitário aqui, nós achamos simplesmente o vetor unitário paralelo no mesmo sentido do vetor R. Simplesmente dividindo o vetor R pelo seu módulo. O que está dentro do parênteses é o vetor R. E o que está aqui embaixo é o módulo dele. Então, qualquer que seja um vetor, nós podemos achar um vetor unitário paralelo a ele e com o mesmo sentido dele. Como? Pegando este vetor e dividindo pelo seu módulo. Com isso, o vetor passa a ser um vetor unitário e que vai ter a mesma direção e o sentido do vetor correspondente. Tá certo? Portanto, tendo um vetor R, eu posso achar um vetor unitário na direção do sentido de R, dividindo o vetor R pelo módulo dele. Muito bem. Então, com isso fica esclarecido como nós podemos obter um vetor unitário com este exemplo que estou dando aqui. Então, vamos ao sétimo exemplo. Determine os ângulos alfa, beta e gama. Este vetor em 3 dimensões, x na direção y mais y na direção j mais z na direção k, faz com as direções positivas dos eixos x, y e z, respectivamente, e mostre isto aqui. Cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama é igual a 1. Então vamos agora utilizar esta geometria para mostrar este resultado aqui. Como fazemos? Bem, vamos fazer o seguinte. Vamos determinar, né, que OA seja a componente x desse vetor R, a componente do vetor R na direção x. OB seja a componente do vetor R na direção y. E OC seja a componente do vetor R na direção z. Então nós temos aqui um vetor R que está no espaço tridimensional. A origem dele, o início dele está na origem dos eixos coordenados e a ponta da seta está neste ponto aqui, x, y, z, que corresponde à componente dele na direção x, a componente dele na direção y e a componente dele na direção z. Muito bem. E queremos determinar os ângulos que o vetor R faz com cada eixo. O ângulo que o vetor R faz com o eixo x, que é este ângulo aqui, assim, que eu estou mostrando com o mouse. O ângulo que o vetor R faz com o eixo y, que é este ângulo que eu estou mostrando aqui com o mouse. Este ângulo aqui. E o ângulo que o vetor R faz com o eixo z, que é este ângulo que eu estou mostrando com o mouse. Então vamos determinar, né, estes ângulos e depois mostrarmos a validade dessa expressão que está aqui. Muito bem. Então vamos ver, primeiro, na direção x. Ora, a projeção do vetor R na direção x vai dar exatamente esse triângulo que eu estou mostrando aqui nessa figura. Esse triângulo tem este lado aqui pontilhado, que é oposto ao ângulo que o vetor R faz com eixo x, que eu estou chamando de ângulo alfa. Como essa linha pontilhada está neste plano aqui frontal, e este plano frontal ele é perpendicular ao eixo x, esse plano frontal aqui é perpendicular ao eixo x, e esta linha pontilhada é diagonal a este retângulo que está nesse plano perpendicular ao eixo x, então a linha pontilhada, como ela pertence a este plano, ela também é perpendicular ao eixo x. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, que é o triângulo OAP, onde o lado OR é a hipotenusa, porque está oposto ao ângulo reto,
O ângulo alfa é o ângulo agudo. Muito bem. Então, esta linha pontilhada, ela está oposta ao ângulo agudo, ao ângulo alfa. O lado OA é adjacente ao ângulo alfa. Bem, então nós podemos dizer que esta componente x é a hipotenusa, que é o módulo de R, cosseno deste ângulo alfa. E daí nós tiramos que cosseno de alfa é x sobre R, portanto, alfa é o arco cujo cosseno é x sobre R. Bem, isso fizemos para o eixo x. Podemos fazer para os demais eixos. Então, para o eixo y, nós temos esta composição aqui. Vocês observem que nós temos esse ângulo beta e a resultante R faz com o eixo y. Esta linha pontilhada, ela está nesse retângulo aqui lateral. E este retângulo aqui lateral, ele é perpendicular ao eixo y. Como a linha pontilhada está contida neste retângulo, que é perpendicular ao eixo y, então ela também é perpendicular ao eixo y. Então aqui nós temos também um triângulo retângulo, o triângulo OBT, onde o R é a hipotenusa, o lado OY é adjacente ao ângulo beta e o lado BP é oposto ao ângulo beta. Embora a figura aparentemente nos mostre que esse lado aqui aparentemente é maior, o lado OB é maior do que o R, mas de fato, fisicamente, o lado R, esse lado do triângulo aqui, ele é maior do que os outros dois lados. Por quê? Porque este lado está oposto ao ângulo de 90 graus. Então, num triângulo retângulo, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, é o maior lado do triângulo. Esta aparência é apenas uma ilusão ótica, mas de fato o lado R é maior do que o lado OB. Bom, então como R é a hipotenusa, nós podemos dizer que esta componente Y vai ser a hipotenusa R cosseno do ângulo beta. Então podemos escrever assim, que Y é R cosseno beta, portanto cosseno beta é Y sobre R e beta é o arco cujo cosseno é a razão entre o lado adjacente Y sobre a hipotenusa R. Muito bem. E vamos agora para o terceiro eixo. Então nós queremos saber agora quem é esse ângulo gama, que é o ângulo que o vetor R faz com o eixo Z. Mais uma vez, essa linha pontilhada, ela está nesse plano superior aqui. Esse topo aqui. Está no topo. Esse plano do topo. Muito bem. Então, esta linha pontilhada, como ela está contida neste retângulo aqui, que forma o topo dessa figura, e este retângulo, por sua vez, é perpendicular ao eixo Z, então a linha pontilhada também é perpendicular ao eixo Z. Então, por isso, essa linha pontilhada forma um ângulo de 90 graus com o eixo Z. Então, aqui nós temos novamente um triângulo retângulo, que é o triângulo OCP, onde o R é oposto ao ângulo de 90 graus, portanto, este comprimento aqui é a hipotenusa desse triângulo. OC é adjacente ao ângulo gama. Então, como OC é adjacente ao ângulo gama, eu posso dizer que o Z, a componente Z do vetor R, vai ser o módulo de R cosseno de gama. Então, vamos escrever assim. Z é R cosseno de gama, portanto, cosseno de gama é Z sobre R, de modo que gama é o arco cujo cosseno é Z sobre R. Então, com isto, nós determinamos cada um dos ângulos que o vetor R faz com os três eixos coordenados. Então, é simples. É simples. O que é cada ângulo que o vetor R forma com os eixos coordenados?
é simplesmente, né, o ângulo cujo cosseno é o valor da componente do vetor R sobre aquele determinado eixo dividido pelo módulo do vetor R. Então, se eu quero o ângulo que o vetor R faz com o eixo x, eu divido o x pelo módulo de R. Divido o x pelo módulo de R e tiro daqui o arco cujo cosseno é x sobre R, que é este alfa. Se eu quero achar quem é o ângulo que o vetor R forma com o eixo y, eu uso isso aqui. É o arco cujo cosseno é y sobre R. E o ângulo que o vetor R faz com o eixo z é simplesmente o arco cujo cosseno é z sobre R. Então é bem simples essas expressões para obtermos os ângulos que um vetor no espaço tridimensional faz com cada um dos eixos coordenados. Muito bem. Então, com essas informações, nós obtivemos já os ângulos, né? Esses ângulos, os respectivos ângulos que um vetor qualquer faz com os respectivos eixos coordenados. Esses ângulos são chamados ângulos diretores. Eles têm um nome próprio, ângulos diretores, por quê? Porque eles são muito importantes, né, na física matemática. São muito importantes na física matemática. Por exemplo, quando nós vamos estudar rotações de sistemas de coordenadas, né, nós vamos usar esses ângulos diretores. E quando eu tenho um vetor, por exemplo, está num sistema de coordenadas, e eu quero escrever esse vetor em um outro sistema de coordenadas produzido pela rotação do primeiro, né, essa rotação é simples de fazer, né, usando os cossenos diretores. Quando a gente imagina girar, né, um sistema de coordenadas em 3 dimensões, aparentemente parece muito complexo. Mas quando nós colocamos em termos dos eixos, em termos dos ângulos diretores, nós encontramos uma maneira muito simples de fazer rotações de sistemas de coordenadas, de maneira que a gente sai de um sistema e vá para outro sistema. E de forma muito simples, embora, quando nós pensamos em coisas em 3 dimensões, apareçam assim algo complexo. Mas, na verdade, quando nós usamos a álgebra, nós vamos ver que realmente é simples transformar um sistema de coordenadas para outro sistema de coordenadas através de uma rotação. Muito bem, basta usarmos estes ângulos diretores que eu estou mostrando aqui para vocês. Bem, então vamos voltar aqui à expressão para demonstrarmos que cosseno quadrado de alfa mais cosseno quadrado de beta mais cosseno quadrado de gama é 1. E é fácil, porque nós temos que x é dado por isso, y é dado por isso, o z é dado por isso, e do teorema de Pitágoras em 3 dimensões nós temos que r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Muito bem. Então o que nós fazemos? Substituímos as 3 equações de cima na última. Vamos fazer isso. Quando nós substituímos, fica assim. R ao quadrado vai ser x ao quadrado, r ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa, mais y ao quadrado, r ao quadrado cosseno ao quadrado de beta, mais z ao quadrado, r ao quadrado mais cosseno ao quadrado de gama. Agora o r ao quadrado apareceu nos dois lados. Então nós podemos cancelar esse r ao quadrado aqui para obter a expressão que nós queremos. Vou colocar em evidência o r do lado direito. Coloquei em evidência. Então ficou assim, r ao quadrado vezes essa soma aqui de quadrado, cosseno ao quadrado de alfa, cosseno ao quadrado de beta e cosseno ao quadrado de gama. Agora o r, como o r é diferente de zero, esse r é diferente de zero, nós podemos dividir tudo por r ao quadrado. E quando dividimos tudo por r ao quadrado, o r ao quadrado do lado esquerdo fica 1, o r ao quadrado do lado direito também fica 1. Então nós temos isto. E cosseno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de beta, mais cosseno ao quadrado de gama, é igual a 1. Que é exatamente o que nós queríamos demonstrar. Então isso aqui, né, nós chegamos à conclusão que a soma do cosseno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de beta, mais cosseno ao quadrado de 1 de gama é igual a 1, ou seja, a soma do quadrado
dos cossenos diretores, a soma do quadrado dos cossenos diretores dá 1. Então, alfa, beta e gama são ângulos diretores, e cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama nós chamamos de cossenos diretores. Cosseno diretores tem esse nome porque ele é muito importante na física matemática, como eu já falei anteriormente. Com a demonstração que a soma do quadrado dos cossenos diretores é 1, nós encerramos esta segunda parte do tópico 2, álgebra vetorial, do curso online Matemática para a Universidade.